Boa noite. Sou o Coronel Reinaldo de Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Muito prazer em falar com vocês. Se você está assistindo esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever, pois dessa forma estará contribuindo para nos ajudar a eliminar o comunismo no Brasil. Dia 29 agora ocorreu um fato que foi a demissão pelo presidente de 6 ministros, sendo um deles o da Defesa, seguida no dia seguinte pela saída determinada por Bolsonaro dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A demissão de ministros e outras autoridades, isso é um fato normal para o presidente. Isso é um direito especial, uma prerrogativa que ele tem de fazê-lo. Como isso incluiu a área militar, é interessante a gente verificar o que aconteceu na verdade. Será que o presidente foi intempestivo? Será que o presidente podia ser mais comedido, assim como essas autoridades militares, o ministro da Defesa e os comandantes? É isso que nós vamos tratar no nosso artigo-vídeo de hoje. Demos a esse artigo o nome correspondente, qual seja a demissão do ministro da Defesa e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Dia 29 de março de 2021, o presidente Bolsonaro demitiu 6 ministros, entre eles o da Defesa. E no dia seguinte, ele ordenou a saída dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O novo ministro da Defesa é o general de Exército Walter Souza Braga Neto. Ele foi um interventor federal no Rio de Janeiro, cumprindo aquela missão com grande brilhantismo. E atualmente ele chefiava a Casa Civil. Os novos comandantes das forças são o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no Exército, o almirante Almir Garnier, na Marinha, e o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, na Aeronáutica. As demissões, elas são um privilégio, um direito especial, uma prerrogativa do presidente da República, e assim devem ser encaradas com naturalidade. Vejamos o que diz a Constituição brasileira. Nossa Constituição Federal, em seu artigo 2º, determina que são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E, em seu artigo 142, expressa que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, prossegue, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Passemos ao item. Características do povo brasileiro. O povo é averso à violência, deseja viver livre, é contra as ideologias radicais, como o comunismo, fato demonstrado em 1935, 1964, na década de 70, no período das guerrilhas, e nos governos comunistas de Lula e Dilma. Ele tem aversão ao marxismo, por transformar as pessoas em escravos. Para facilitar a nossa análise, vejamos um fato que ocorreu no período após Segunda Guerra Mundial. Um caso histórico. A Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial, adotou um regime parlamentar nos moldes ocidentais,
e reconstituiu seu exército. Stalin, líder da União Soviética, decidiu ocupar os países do leste europeu para criar a chamada Cortina de Ferro, que formou a sua primeira linha de defesa face ao Ocidente. Alguns deles foram tomados à força, mas na Tchecoslováquia, o processo de anexação escolhido foi a neutralização do seu parlamento, o que fizeram dominando aos poucos. O exército, que deveria opor-se ao processo, manteve-se alheio e nada fez. E assim, a Tchecoslováquia tornou-se um satélite da União Soviética no episódio conhecido como a queda do parlamento. Passemos ao tópico a conjuntura atual. No momento, nosso poder executivo nada tem de independente, como estipula a Constituição, uma determinação constitucional. Como Bolsonaro, chefiando esse poder, é anticomunista, quer desenvolver o Brasil e cuidar do bem-estar do povo com sua administração honesta e patriótica, os outros poderes, com o judiciário representado pelo STF e por uma parcela expressiva do legislativo, ambos estes poderes defendendo o marxismo, buscam então eles querer a volta do caos criado por Lula como base para introduzir entre nós a citada ideologia. E para isso, lutam para afastá-lo do cargo. Analisemos agora a postura demonstrada pelo ex-ministro da Defesa e pelos ex-comandantes das forças singulares quando exerciam seus cargos. O ex-ministro General Azevedo, assessor especial de Toffoli, quando presidiu o Supremo, diz que preservou as Forças Armadas como instituições de Estado e que se recusava a garantir o apoio das Forças Armadas a posições do chefe do Executivo que caracterizariam o envolvimento direto dos militares com a política, em confronto com a missão constitucional das Forças Armadas. Após a demissão, o general Azevedo ganhou o apoio e a solidariedade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com quem tem boa interlocução. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica tinham combinado na véspera, após a demissão do ministro Azevedo, que não dariam qualquer passo que pudesse violar a Constituição e que jamais apoiariam a intromissão no Legislativo e no Judiciário. Quando o ministro Fachin, do STF, anulou as condenações de Lula, permitindo-lhe concorrer nas eleições de 2022, e o que se constituiria num possível risco de retorno do comunismo, o presidente queria que o general Pujol, comandante do Exército, soltasse uma nota contrária à decisão, mas nada aconteceu. Os comandantes das forças resolveram recusar em atender o desejo do chefe do Executivo, o de esticar a corda, entre aspas, de esticar a corda com o STF. Encerramos agora com as nossas conclusões. Bolsonaro sai fortalecido do acontecimento, com o apoio das Forças Armadas e do povo, este que, há muito tempo, ansiava por uma atitude de enfrentamento firme e corajosa do presidente. Como já comentamos, o exército tchecoslovaco, após 1945,
furtou-se da defesa da pátria, que assim se tornou comunista. As Forças Armadas brasileiras não falharam na defesa da pátria em 1935, 1964 e na década de 1970, salvando o país do marxismo. É importante reparar que no Brasil o comunismo é uma ameaça perene, a maior de todas, que a nosso ver nunca desistirá de conquistar. A grande barreira que a ele se opõe sempre é erguida por nossas Forças Armadas. Elas são a certeza de nossa salvação e sobrevivência, como nação ocidental que queremos ser. No momento atual, a citada ideologia que nos assedia está poderosa, muito poderosa, e protagonizada pelo STF e por parte efetiva do Legislativo com o apoio da mídia marxista. São dois poderes que atacam o Executivo, quebrando a sua independência. Quebrando sua independência, artigo 2º da Constituição, e procuram anular o presidente Bolsonaro. As autoridades militares demitidas, supracitadas, usaram sofismas em seus argumentos, como Forças Armadas são instituições do Estado. Outra, recusa envolver os militares com a política, o que confrontaria a missão constitucional das Forças Armadas. E, finalmente, não interferência no legislativo e judiciário. Mais importante é o seguinte: esqueceram-se elas que o STF e parcela do legislativo são inimigos do Brasil democrata, ao pelejar para que nos tornemos comunistas. Concluo e observem bem essa conclusão. Essas autoridades que foram demitidas, nada fizeram elas pela defesa da pátria contra o comunismo, pela garantia dos poderes constitucionais. Como? Abandonaram o Executivo à própria sorte, deixando ali frente a dois poderes que querem anular, acabar com ele. E pela lei e ordem, como prescreve o artigo 142 da Constituição, ao estabelecer a missão constitucional das Forças Armadas. E, desse modo, eles falharam no desempenho de suas funções, sem ter a ciência exata do que era o artigo 142. Para os militares demitidos, não deveria ter existido a anticomunista e vitoriosa Revolução de 31 de março de 1964, que empreendera uma ação política. A seu ver, teríamos que aceitar a transformação do Brasil na segunda Cuba da América Latina. Muito obrigado por ouvir-me e até a próxima.